constitucionais polêmicos de educação e saúde, mas também por outros fatos, como o descumprimento do limite quanto ao repasse do 10º Poder Legislativo, tendo em vista que da memória de cálculo constante do voto, evidentemente, toda a informação que tem nos autos, que tem no voto, são colhidas nos autos e, às vezes, confirmadas externamente em veículos próprios e idôneos, evidentemente. E, quando assim o são, eles também são carreados aos autos. Com relação ao não cumprimento do 10º, a Constituição ela dá um percentual máximo de 8%. Há uma previsão na LOA de que o valor a ser transferido seria em percentuais de 7,97, portanto, abaixo e cumprindo o limite constitucional. Acontece que a abertura de créditos adicionais do tipo suplementar, que faz com que esse percentual previsto na LOA ultrapasse até o limite constitucional de 8, passando para 8 inteiros e 0,04%. E do valor que foi repassado, nós observamos o total exatamente idêntico, até um pouquinho maior do que aquele previsto na lei orçamentária, que já é maior do que o limite mínimo constitucional. Isso também está nos levando à reprovação, rejeição, emissão do parecer prévio nesse sentido. E também, Excelência, pelo descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, que é aquelas regras que se deve cumprir no último ano de mandato, tendo em vista que o município, o gestor, ele não deixa ou não tem suficiência de caixa necessária para fazer jus às suas obrigações. Até obrigações essas, além de outras, especificamente as que são ali colocadas com o resto a pagar processados. Então, em razão desses fatos, descumprimento dos limites condicionais mínimos, ensino, saúde, descumprimento do limite, no caso, máximo do 10º a ser repassado ao Poder Legislativo, e descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, também me posiciono pela rejeição, reprovação, a emissão do parecer prévio, assim recomendando à Câmara que o faça quando do julgamento. Além do que, uma informação aqui a mais, que embora não tenha sido motivo de reprovação, ficou também caracterizado que o PPA para o quadriênio, como no processo anterior, também não foi enviado também nestes autos. Então, só reforça aquilo que provavelmente, em parte, está no processo anterior e que, evidentemente, respinga nesse processo, já que o anterior é de 2007 e este é de 2008. São essas, senhor presidente, a razão que me levam a me posicionar desta forma. Sou eu. Do mesmo modo, senhor presidente, trata-se de processo de prestação de contas anterior ao exercício de 2010. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, só para saber também, se considerando
os recursos administrativos também ela atingiria a mesma formulação da pergunta anterior, seu conselheiro. Sim, Excelência. Considerando a aplicação na famigerada função 122, o ensino seria 32 inteiros e 68 centésimos, e na saúde, a par relembrando aqui do aconselhamento do Conselho Nacional de Saúde, seria de 18 inteiros e 99 centésimos, senhor conselheiro. Obrigado. Presidente, pelas mesmas razões do processo anterior, gostaria de solicitar vistas desse processo. Ficha concedida ao conselheiro Sérgio. Senhor presidente, tenho agora um processo 16095 de 2014. É uma apresentação formulada pelo Ministério Público junto à Corte com relação a descumprimento dos limites mínimos de 25% MDE, 60% Fundeb, 40% do Fundeb que não seja magistério, tendo em vista informação encaminhada pelo diretor de gestão de fundos e benefícios do Fundeb, alegando que o município, no exercício de 2010, não fizeram o preenchimento, assim, em tese, tendo descumprido esses limites mínimos constitucionais, o máximo quanto à questão do Fundeb, que não seja remuneração magistério. O Ministério Público se manifestou através do parecer 419 de 2018 e, entendendo ser da competência do tribunal fazer esta apuração com relação ao Fundeb, Fundef, pelo menos a competência concorrente também aí posta, tendo em vista também que o processo ele seguiu seus trâmites normais na Corte, estando de acordo com o que é emanado dos dispositivos legais e regimentais, eu trago voto no seguinte sentido, de receber a presente representação e denúncia na forma estabelecida no artigo 43 da Lei Orgânica e 192 e seguintes regimentais, citar o senhor Bruno Gustavo Araújo Loureiro, prefeito do município à época, para se manifestar a respeito, oficiar ao atual prefeito e secretário de Educação para que nos informe do eventual preenchimento e ou nos encaminhe a documentação que possa demonstrar que naquela data houve o cumprimento desses limites mínimos e máximos. Alertar que o encaminhamento desta documentação é obrigatório, sob pena de sancionamento, determinar a diretoria técnica respectiva que informe sobre eventual envio à Corte de Contas da prestação de contas de Japaratinga, exercício financeiro de 2010, da sua tempestividade, assim como informe-nos sobre os gastos em MDE e também quanto ao Fundeb, trazidos na respectiva prestação ou em outros demonstrativos, a exemplo do réu, inclusive colacionando aos presentes autos as cópias dos relatórios, pareceres emitidos e, em caso negativo, informar sobre a abertura de processo voltado à aplicação de multa pelo não envio à Corte dos documentos obrigatórios em conformidade com a Resolução Normativa 2 de 2023 e a Instrução Normativa 2 de 2010. Dispensar a tramitação dos autos pelo Gabinete dos Auditores, tendo em vista as sessões plenárias dos dias 15 e 27 de fevereiro de 2018, quando o colegiado maior reconheceu a seu modo
a inconstitucionalidade de algumas funções exercidas pelos auditores substitutos de conselheiro. Sobre o presente processo, quando se retorna ao gabinete do conselheiro relator, para os medidas necessárias, publicizar a presente decisão. Está como voto, senhor presidente. Doutor Henrique. Senhor presidente, só uma correção aqui, ficou o conselheiro relator disse que tratava-se de representação do Ministério Público, mas na verdade é uma representação da Diretoria de Gestão e Fundos e Benefícios do Ministério de Desenvolvimento da Educação, do FNDE. Confere, excelência, isso mesmo. E o processo tramitou pelo Ministério Público, que ofereceu parecer nos autos, entendendo estarem presentes os requisitos para apuração da presente denúncia e representação, e venho pugnar para que, após a devida instrução do processo, os autos retornem à MP para manifestação final de mérito. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor. Aprovado. Senhor presidente, assim, eu creio que a minha pauta, ela se esgotou. Agora, sim, eu queria trazer uma situação que foi em virtude da relatoria dos processos do conselheiro Sérgio Maciel, quanto a uma representação do Ministério Público de Contas, no que se refere à fiscalização da execução de gastos com o Fundeb. E a representação é uma só. É a representação advinda do procurador Ricardo. E eu verifiquei que tanto na representação, no instrumento vindo do Ministério Público, há uma referência ao período de apuração, que é o período de 14 e 15. E há também, verifiquei algumas inconsistências assim de datas no próprio relatório do TCU. A representação da sessão anterior? Foi um processo de vistas que eu pedi do conselheiro Sérgio. São processos que cuidam, doutor, de apresentação com medida de pedido cautelar em relação a um acórdão do TCU que foi encaminhado, onde a fiscalização de cerca de R$1 bilhão. E aos municípios alagoanos, todos eles, que foi feito um acompanhamento. R$1 bilhão. R$1 bilhão, acompanhamento. Aos municípios alagoanos, cerca de 635 milhões. Então, são todos os municípios elencados, está em mídia digital em cada um dos processos, e lá, logo na instrução, diz lá que o período é 1º de janeiro de 2014 a 1º de agosto de 2015. Eu lembro essa representação. Por dever de lealdade processual, devo informar que o fato gerador do que foi encontrado em 2014. Por outro lado, devo informar também que em 2015 foram feitos testes, só não foram encontrados, mas foram feitos testes em todo o período. Inclusive, eu trago 4 processos meus que, assim, de antemão, eu entendo serem da minha relatoria, apesar de uma informação equivocada minha ao gabinete do conselheiro Sérgio, que seja da relatoria do outro conselheiro, pelo período de fiscalização. E também trago aqui homenageando a lealdade processual, também um outro processo, 4. Um deles é o processo de Palestina, que aqui eu não seria o competente, apesar de ter atuado. E, no caso, este processo, segundo o meu entendimento do que consta lá, seria da relatoria do conselheiro, hoje, Sérgio, porque está assim posto. Grupo 1, 13 e 14, seria o conselheiro Sérgio. Grupo 6,
13 e 14, o conselheiro Anselmo. Grupo 1, 15 e 16, o conselheiro Anselmo, e o grupo 6, conselheiro Sérgio, 15 e 16. Tem assim, no relatório do TCU, da instrução feita, no processo 14.155 de 2014, fiscalização 345 de 2014. Está na mídia, é a mesma mídia em todos os processos, é a mesma instrução. Que foram feitos testes em 1º de janeiro de 2014 a 30 de agosto. Lembrando que o período é até 1º de agosto, mas foram feitos testes até 30 de agosto. Eu não vejo nenhum problema nisso ter ultrapassado. De acordo com o item 4.13, foram encontrados saques do período de 1º de janeiro de 2014 a 30 de agosto de 2014, da conta mãe para outras contas. No apêndice... 2015, não, no apêndice... Agora, no apêndice diz o seguinte, que o período de verificação é de 1º de agosto a 31 de agosto de 2015. E não é isso, não. Na verdade, o período é de 1º de janeiro de 2014 a 30 de agosto de 2014, item 14.3. No parecer do Ministério Público, tem as duas datas, o período de fiscalização e o período dos achados. Assim como a abrangência é essa, 1º de janeiro de 2014 a 1º de agosto de 2015. Eu tenho 3 processos que eu já atuei em função de 2015, pegar para trás, 2014. E teriam mais 2 que seriam da relatora do conselheiro Sérgio. Embora o processo que eu trago aqui, é o processo, não está em pauta, evidentemente, estou em mesa, processo 10.86 de 2016, de Palestina, esse seria da relatoria do conselheiro Sérgio, em virtude de ser do grupo aqui só uma assessoria que eu não tenho de cabeça. Palestina, do grupo 6. Mas é porque o tribunal não decidiu que era do grupo 6. Não, Palestina. 13 e 14. Período 14 e 15. Então 15 seria do Sérgio, grupo 6. Senhor presidente, Palestina. uma questão de É ordem. isso mesmo, então Palestina seria do Uma questão de ordem, Sérgio. senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu tenho a impressão que nós estamos desvirtuando as competências do pleno deste tribunal. Nós estamos aqui para votar processo finalístico, de julgamento. Essa dúvida, se ela ainda paira, se encaminha para a presidência e peça a redistribuição. Sinceramente, eu peço a Vossa Excelência que examine junto com os demais pares. Eu acho que esse tema não é para nós julgarmos no pleno desta Corte. Se o processo tem um equívoco de distribuição, encaminha para a presidência e pede a redistribuição de todos. Não, excelência, o senhor está enganado. Está redondamente Assim que enganado. penso. Eu estou trazendo, excelência, dos processos que eu pedi vista do conselheiro Sérgio. E em razões da vista que eu estou trazendo os outros processos, como na sessão passada, que é verificar se esses processos Quem é o seriam relator da minha competente? relatoria ou não. Competência, excelência, é matéria plenária, senhor conselheiro, pelo amor de Deus. Aí a competência ser decidida pela presidência é um absurdo, senhor me desculpe. Eu acho que devemos, primeiro até levantando uma questão de ordem, fazer esta verificação. Daí, o processo de Campestre, como já tem uma decisão aqui, inclusive, passada pelo Pleno, estudar a possibilidade de um procedimento que tem que ir para o relator competente, se for o caso. E acho que o senhor Sérgio tem processos, ou tem processo pautado para hoje, com o mesmo assunto.
Eu só estou aqui porque estou trazendo para a devolução da vista. Agora há uma questão que devemos decidir. Não estamos desvirtuando coisa nenhuma aqui. Como... Pois não, conselheiro. Se me permite, eu acho que não ficou claro, eu acho, o voto do conselheiro Anselmo, né? Eu concordo em parte com o conselheiro Fernando, eu acho que realmente o primeiro juiz a apreciar a competência é o juiz da causa. Ele avalia a competência, ele monocraticamente ele decide pela sua competência ou declina da sua competência, né? E aí o juiz que recebe, o julgador que recebe posteriormente, poderá fazer esse juízo de valor, se no caso ele rejeitando, instaura-se um conflito negativo de competência, cujo plenário seria o órgão competente para essa avaliação. No caso, houve um voto relatado pelo conselheiro Sérgio, salvo engano, em juízo de admissibilidade de representação, né? Só tentando relembrar o que se passou. E o conselheiro Anselmo está trazendo um voto, levantando uma preliminar, né, na qual ele está levantando a incompetência do relator. Acho que agora ficou claro para a gente do que se trata, né? Na verdade, presidente, até antes de manifestar, eu estou trazendo uma situação, estou levantando uma questão de ordem em função dos fatos, até que o pleno tenha conhecimento do que se trata. Nesse sentido. Não tem nada a ver ainda com questão de conflito negativo ou positivo de competência. Pelo que eu entendi, o conselheiro Anselmo está querendo definir é o seguinte, até anteriormente a questão da competência. O escopo do trabalho do TCU foi de 1º de janeiro de 2014 a 1º de agosto de 2015. Isso é o que está definido como escopo de trabalho de auditoria do TCU. Só que, no dispositivo do acórdão do TCU, as irregularidades dos saques, realizados para outras contas, que é uma irregularidade que a legislação não permite, elas só foram detectadas em 2014. Quanto a esse aspecto, doutor Enio, eu acho que os precedentes do tribunal são no sentido de que o elemento objetivo que identifica a competência, ela não é o período de apuração. Ele é o período em que se deu a infração ao ordenamento jurídico. Não é isso? Pronto, exatamente. É isso. Se ficar definido que o que vale somente são as infrações, então o relator vai ser em todos os casos, porque o acórdão ele é único nesse sentido, ele só aponta 2014, em todos os casos o relator vai ser do biênio 2013-2014. E aí não entraria nem questão de conflito de competência, porque está definido, foi só 2014, não tem conflito nenhum. Seria o relator de 2014. Pelo que eu entendi, foi isso aí. Por isso que ele está levantando como uma questão de ordem e não como suscitando um conflito positivo de competência, dizendo que é competente também para atuar no mesmo feito. Embora praticamente tenham ocorrido testes também em 2015. A exemplo, de todo o período, de 14 e 15, foi feito um teste. Esse teste foi saques superiores a R$ 800 em conta corrente, na boca do caixa, que é proibido pelo decreto. Não foi verificado, embora a questão da transferência da conta-mãe para outras contas, o período, essa verificação, nesse valor aí, se deu apenas em 2014. A considerarmos isso, eu tenho 3 processos em que o pleno já atuou e eu seria, evidentemente, a par disso, incompetente para ter tomado conta desses processos. Porque Vossa Excelência é o relator 2015 deles. Exatamente. 15 e 16. Senhor presidente, Uma questão de ordem que é simples, nós decidimos aqui. Eu não morro de amor esse processo, não. Se as irregularidades aconteceram exatamente em 2014, vamos dizer assim, se fosse um processo normal, ela estaria com o relator de 2014.
Eu acho que quem é o relator do ano que aconteceu essa irregularidade é que tem que apurar. Porque você vai estar com sabe, a coerência do ano, do biênio que você está atuando. Não é porque a fiscalização foi até 2 anos, mas só apurou, as irregularidades só aconteceram naquele ano, na minha opinião, teria que ser efetivamente daquele ano onde apareceu as irregularidades para você apurar dentro da sua relatoria. Conselheiro Otávio, só que para um pouco mais de luz para a gente decidir. Um exemplo, vamos supor que tem uma denúncia que o período seja de 10 anos. Foi encontrado apenas daquele fato, em 2 anos, ou em 1 mês. Eu fico assim, aquela questão, não discordo de Vossa Excelência, não. Se o tribunal decidir porque assim... isso pode ensejar a mudança de relatoria no meio do processo. Eu quero dizer o seguinte, mas na prática... Da agora em diante, com essa decisão aqui colhida por nós, seja assim. Veja só, tem coisa que tem casos que são exceções. Por exemplo, na prática, num caso que ficou, você deu o exemplo de 10 anos, as irregularidades, por exemplo, seria, vamos dizer, quem tivesse aqui no décimo ano, lá na frente, que era a proposta inicial. Ora, e aqui, de repente, não apura nada. E aqui o cara, por outras irregularidades, ele pegou, ou seja, não está sabendo o que está acontecendo. Ele vai dar problema de você ter, naquele ano onde apareceu as irregularidades, uma posição, e o outro que está vendo aqui, outra posição, porque não tomou conhecimento daquela. Mas exatamente essa é a ideia, porque se trabalharmos com um ano, vai tolher o trabalho de fiscalização da competência o concorrente ou competência própria do tribunal. E isso aqui, ele verificou isso, este período. Vai se pedir, caso se manifeste, manda documentação. E se verificar que não foi só 2014, foi 2015 também. Mas cada caso eu acho que tem... É por isso que deveria ser o do primeiro, mas essa questão foi levantada... Essa questão foi levantada, inclusive, pelo Ministério Público aqui, quando houve aquelas primeiras decisões do tribunal. Agora, às vezes, no sentido da prevenção. Né? Fomos vencidos. Que se houvesse... se a decisão fosse no sentido de que é o relator que primeiro tomou conhecimento do fato, no caso do exercício mais antigo, 2014, não importa se você detectou ou não irregularidades em 2015, o processo estaria com o relator definido, o relator de 2014. O problema está se dando porque se definiu que é o mais recente. Se no curso da apuração fossem encaminhados outros documentos pelo gestor e que você detectasse irregularidades do mesmo sentido em 2017, por exemplo, mudaria novamente o relator? Você encaminharia o processo para o relator de 2017 porque detectou que 2017 teve o mesmo fato? Foi por isso que, na época, a gente defendeu que o relator deveria ser do exercício mais antigo. Mas eu acho que nesse caso específico, a situação é mais simples, porque a irregularidade detectada já está apontada pelo TCU como 2014. Então, acho que nesse caso específico, sem prejuízo de rever esse posicionamento do tribunal, de ser o relator mais recente ou mais antigo, nesse caso específico, penso que o relator dos processos deve ser o responsável pelo biênio das irregularidades dos saques efetuados, que foi o exercício de 2014. A gente tem precedente em outros casos específicos, se não me falar a memória, um do conselheiro Otávio Lessa e um do conselheiro Sérgio, que foram os primeiros relatores a tomar pé da matéria. Se não falar a memória. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a Eletrobras, e uma assessoria e um outro assunto em que o pleno decidiu. Não, acho que foi especificamente com relação a contratos. Que aí se a irregularidade fosse... Aí ficou todo fosse detectada na execução do contrato, seria a data da assinatura do contrato. Mas parece que o senhor Otávio ficou com o município ad eterno naquele assunto. Esse assunto desse município, não interessando o ano, caberia a ele, porque ele primeiro tomou conhecimento da matéria. Tem uma decisão dessa e tem a chamada do Sérgio da Eletrobras também. É por isso que eu disse que cada caso, esse da Eletrobras, aí já tem sentido, porque é uma coisa que tem que ter todo mês vai ter a conta de energia. Eu acho que aí tem sentido, onde foi detectado o problema, entendeu? Você já ia acompanhar, chamar para resolver. Eu acho que não pode ser uma definição, cada caso eu acho que é ter uma análise não dá para definir na minha visão. E aí, conselheiro, essa análise tem que ser feita pela presidência, conforme lembrou o conselheiro
Fernando Toledo. Faz distribuição. Se eu não me engano, no artigo 31 do nosso regimento, diz que quem faz essa distribuição é a presidente. Então, portanto, ela que deve fazer essa análise e distribuir. Caso aí que venha o juízo do qual o conselheiro Rodrigo levantou aí. Eu gostaria só de fazer algumas, voltar um pouco ao tempo aqui, quando o conselheiro solicitou vistas, e aí também tratar do processo em que eu trouxe para relatar nesta sessão, que também trata do mesmo assunto e, inclusive, tem despacho aqui do gabinete do conselheiro Anselmo Brito. Eu gostaria primeiro de fazer uma correção que, pelo menos nesses dois processos, a representação ela é subscrita pela conselheira Estela Melo, e não, pela procuradora, e não pelo doutor Ricardo. Esse é o primeiro reparo que eu faço. E de fato, na representação, o escopo, como bem registrou o procurador-geral, doutor Enio, ele é de 1º de janeiro de 2014 a 1º de agosto de 2015. Só que os fatos mesmo irregulares são do exercício de 2014, isso efetivamente. E talvez, em razão disso, que tenha o despacho do conselheiro, que ele também reconheceu o equívoco do gabinete dele, de ter encaminhado ao meu gabinete, na época eu não estava substituindo, mas ao gabinete que na época quem substituía o conselheiro Cícero Amélio era o conselheiro substituto Alberto Pires, e aí, em razão disso, ele atuou no processo, né? E como não foi concluído, aí veio aqui agora a minha atuação nesse processo. Mas em razão dessa própria distribuição, que, a meu ver, aí eu compartilho com o conselheiro Fernando Toledo, deveria ter sido a presidência que deveria ter feito essa distribuição, mesmo entendendo o conselheiro que não é a sua competência aquele processo. Ele não seria, digamos, o relator natural desse processo. Então, em razão disso que eu atuei naquele processo, e hoje eu trouxe o processo de número TC, número 12.893, que, por questões de ordem, eu, assim, até indago o conselheiro Anselmo Brito se esse processo também não seria da sua relatoria, porque aí até evita que eu faça a relatoria dele, que trata-se do município de Estrela de Alagoas. Ele dispõe também sobre a movimentação desses recursos do Fundeb e também se refere a esse mesmo exercício, 2014. Portanto, como ele pediu vistas daquele, aí gostaria de saber se também esse processo seria ele o relator natural. Senhor presidente, eu discordo com o conselheiro Sérgio. Talvez o meu equívoco no despacho foi não de reconhecer, mas de ter encaminhado, porque eu era o relator. Provavelmente o equívoco que eu cometi foi esse. Mas assim, a discussão está posta aqui. Resolvida essa questão de ordem, tudo mais vai se resolver. Eu não tenho amor a processo, não tenho nenhum amor a processo, nem a gestor. Mas assim, entenda, eu acho que, inclusive, a distribuição, ela é feita com base nas competências de cada relator. E as competências do relator, em regra, elas são aqui dadas através de sorteio a cada 2 anos. Pelo menos a relatoria dos grupos. Essa é a prática do tribunal. Cada 2 anos há aquele sorteio bienal, né, dos grupos que cada relator é responsável. Pode haver distribuição administrativa? Pode. E a senhora faz, que é da prática. Agora sim, ela resolver. Na verdade, conselheiro Samuel, deixa eu até porque está se colocando como equívoco. A procuradora doutora Estela, inclusive, direcionou a representação nesse caso dessa, vamos dizer, da de Estrela de Alagoas. Da Estela para a nossa relatoria. Ela direcionou
para o relator competente, não importa quem seja, do exercício 15 e 16, Que seria eu. tendo em vista o entendimento Dela. de que valeria o escopo da representação. E não Entendeu? o que foi. E fato não gerador. o que foi efetivamente achado. Se o pleno entender que o que vale é o que foi efetivamente achado, penso que essa discussão ela se resolve, porque vai ser sempre o relator do exercício de 2014, porque teve uma delimitação específica dos achados de auditoria. E aqui o Silvio Sérgio tem razão quanto aos processos dele realmente, o doutor Estela. E aí, na verdade, a distribuição... Ricardo, com o mesmo posicionamento. Mas, reconhecendo isso, o tribunal, questão de ordem, decida. É só decidir. É fato gerador ou não é? Exatamente. Resolve tudo, Vamos decidir. Vale o escopo do trabalho ou vale o período em que foram detectadas as irregularidades? Eu penso que deve ser considerado o escopo do trabalho, porque senão você vai ter que examinar o processo. No caso aqui, a gente teria que abrir a mídia, examinar os relatórios todos do TCU para identificar os achados de auditoria, o período que ele se refere, a matéria que está tratando. Isso e que eu daí estou dizendo, aí o entendimento do procurador que aí, entrou com a representação foi de que valeria o escopo do trabalho. É isso que eu estou dizendo, mas o pleno pode entender divergente. Aí o pleno tem que votar e aí decidir quem vai ser o relator. Eu acho que a hora é essa, é uma questão de ordem que o pleno pode decidir agora sem maiores problemas. Encerrada a discussão, penso que pode ser deliberado. Como conselheiro Otávio. No caso específico, eu acho que tem que ser do relator do caso específico de 2014, é onde aconteceram as irregularidades. Nesse caso específico, eu voto para o relator, seja do ano do fato gerador, não do ano da apuração, mas onde aconteceram os problemas, que foi no ano de janeiro a agosto de 2014. Mas no caso específico, o quê? Nessa representação, em todas que vierem do TCU, acho que a gente pode avançar, conselheiro. Eu tenho muito medo aqui, de daqui a pouco quer virar uma súmula. Não é. O que eu quero é o seguinte, esse caso... aqui já disse... Não, porque tem um com duas decisões, é verdade. Aí quer virar uma súmula aqui. Aí virar o STF aqui. Aí você quer o seguinte, o que eu quero, nesse caso, o entendimento que eu tenho dele, é que o fato gerador vai dar mais segurança, que está com todas as outras prestações de conta, tudo daquilo que está acontecendo naquele ano, daquele relator. Eu acho que ele tem mais consistência de analisar as coisas com mais clareza e mais facilidade. Nesse caso, se acontecer um outro que tenha outro tipo de forma de apresentação, eu acho que aí a gente tem que ver de novo. Pode ser que a gente mantenha isso por vários casos, mas a minha visão hoje desse aí seria de que do fato onde aconteceu efetivamente o problema, que foi detectado pelo TCU e o TCU encaminhou para cá. Eu acho que a gente não deveria escolher situações não é fácil, deveria decidir de uma forma para todos, é o meu entendimento. Não, porque todos não são da mesma forma. A primeira vez que o TCU apurou um negócio que mandou para cá. Não, senhor. Então, nesse caso aqui, desse aqui, está sendo a mesma coisa. Não. Com relação a isso de apuração, que aí, pelo menos que eu esteja sentado aqui, que foi apurado aqui o problema no ano, mas a relatoria, a fiscalização foi até o ano seguinte. É a primeira vez que eu estou vendo isso aqui. A gente deve decidir de uma forma equânime que valha para todos os processos. Bom, o meu voto é sem ser para todos, é só para esse caso específico. É um absurdo isso. E o conselheiro no sentido de que seja um posicionamento... Não, escolha os votos. Obrigado. Conselheiro, com a palavra Vossa Excelência. Excelência, eu aqui confesso que estou em dúvidas, até pela manifestação do conselheiro Sérgio, até pelo entendimento que os procuradores, mais de um, teve a respeito de encaminhar para o período de abrangência da fiscalização, como é a praxe do tribunal, e esses processos seriam da minha relatoria, e eu decidiria, não especificamente só quanto a esses processos, mas para todos que tivessem esse período, qualquer denúncia, representação ou algo do tipo, que nós aqui acolhêssemos o período da fiscalização, independente do mês, do dia em que for apurado o eventual, por assim dizer, fato gerador. Só mas que aí compreende 2 biênios. Sim. O período é 2014 de um biênio e 2015 do outro biênio. Aí entraria a regra do tribunal que o mais recente abrangeria a todos, mas uma vez ficando vencido o Ministério Público. Mudar, né?
Hein? Que o tribunal pode mudar. Pode mudar, a hora é essa. Agora a gente tem que decidir de uma forma equânime. A gente não pode ficar escolhendo o processo, assunto, não podemos fazer isso. É a minha ideia, eu votaria desta forma. Conselheiro Fernando. Eu não sei, sinceramente, como presidente, eu não sei ainda o que é que nós estamos. Quais são as propostas que estão colocadas? Votar de um jeito, eu preciso saber agora o que é que eu vou votar. Porque nós temos uma discussão que ainda não foi apresentada a proposta de voto. Eu ainda tenho dúvida com relação à proposta de voto. O que é que nós estamos. Conselheiro. Posso tentar explicar? Gostaria assim? Está tratando deste assunto aqui. Eu gostaria demais. Do assunto do caso especificamente. De janeiro a agosto. Então, esse caso. então- Porque a gente não está julgando, é como o Fernando está falando, o conselheiro Fernando está falando. Não está falando uma coisa. É uma pra questão tudo, de não. ordem que tem que ser resolvida preliminarmente, para depois, dependendo daqui, meu voto é oral. Se o Sérgio devolve, concordando com Vossa Excelência. Então, Ou não. deixa eu tentar explicar para o conselheiro Fernando Toledo. É o seguinte, não é conselheiro. explicação não, Eu tenho. porque não é eu aprovação tenho- do voto, eu É. estou entendendo. Eu quero Mas saber aqui- qual é a proposta Proposta que nós estamos do voto. votando. Pois é. Proposta concreta, Então, que nós vamos vamos- votar. Assim, Vou tentar aqui pois não, explicar. por favor. Se eu não for claro, peço que Vossa Excelência intervenha. Conselheiro Fernando, eu já cheguei, o assunto já estava em discussão, mas eu, pelo que pude apanhar e entender, a proposta do conselheiro Otávio é no sentido que, em sendo identificado um fato que teve início em um período tal, se estendendo para um outro que vai mudar a relatoria, como se posiciona o tribunal a respeito dessa situação? Porque o fato se estende de um período a outro. Segundo o que entende o conselheiro Otávio, pelo que eu pude apanhar e perceber, ele acredita que o mais razoável que, observado e identificado esses pontos, essas situações, que apenas hoje, nesse processo que está sendo trazido pelo conselheiro... Só nesse caso específico. Só nesse Ele caso não tá específico, levando- esse é o entendimento do conselheiro Otávio, que neste caso especificamente, o relator seja O de aquele 2014. que onde o fato nasceu e não aonde foi isso, mas que exclusivamente quando se der estas situações é que e hoje, nesse ponto, que se nascer, vierem a ocorrer outros fatos semelhantes, o conselheiro entende que novamente nos devemos posicionar. Quando não obedece à regra, não é isso, conselheiro, também que eu entendi? Obedece à regra do biênio para a competência da relatoria. O conselheiro, não é, e o conselheiro Sérgio comunga desse pensamento, conselheiro, é isso? Não, assim, eu penso que nós temos duas propostas. O conselheiro Otávio Lessa, ele está julgando apenas o fato específico. Já a proposta do conselheiro Anselmo Brito é a gente definir para todos os demais casos. Então, assim, quando o processo invade, digamos, uma outra relatoria, e aí, qual que seria a posição do tribunal? Só que o conselheiro Otávio Lessa quer definir especificamente para esses processos que foram solicitados vistas. Sim. Já a proposta do conselheiro Anselmo Brito, pelo que eu entendi, é definir para todos. E nós tínhamos uma regra, digamos, temos ainda uma regra anterior que diz que aquele mais recente, o relator dos fatos mais, ou melhor, o processo que trata dos fatos mais recentes fica com aquele relator daquele biênio, né? Então, isso. Aqui no caso seria, se a regra se a gente permanecer naquela regra anterior, o relator desses autos aqui, que ele solicitou vistas, será é o próprio Anselmo Brito. Anselmo. Agora, se for o posicionamento do conselheiro Otávio Lessa, eu seria o relator desses processos que o conselheiro Anselmo Brito solicitou vistas. Então, existem essas duas propostas. A gente vai definir especificamente para esse ou para todos os processos. Conseguiu. Só arrematar, conselheiro, só para entender. Repare só, Fernando. Repare só. Mas Isso é então, simples. conselheiro. Veja só.
Por que eu estou pensando assim? Vamos dizer que se você dividir, você ficar com a parte do relatório do TCU 2014, ele 2015. Para ser simples e entender. Você ia trazer essa irregularidade constatada pela rejeição e o conselheiro Anselmo ia trazer de outra forma. Por quê? Porque lá no ano que aconteceu dele não aconteceu nada. Não, ninguém está falando para ser dessa forma, não. Não, mas eu estou querendo só para explicar essa divisão. Mas não é assim. E no fato conselheiro, da forma que o senhor quer, o senhor entende do jeito que o senhor quiser. Eu entendo do jeito que eu quero entender. E que eu acho que é o mais correto. E vamos votar e pronto. Eu só queria isso aí. Não vou falar mais sobre o assunto. Excelência, assim, dependendo da decisão, por isso que não pode ser um caso específico dos processos que eu pedi vista, porque envolve vários processos e vários municípios e vários relatores, então a decisão tem que ser uma só para todos. Não tem o menor sentido o tribunal decidir que nesses processos seja o relator em função do fato gerador. Assim, senhor presidente, o período que o Tribunal de Contas fiscalizou foram 2 biênios. Vamos considerar todo o ano, 2014 e 2015. Mas encontrou irregularidade apenas em alguns meses de 2014. Então, a proposta seria o fato gerador, a irregularidade, aconteceu em 2014. A nossa regra anterior ficaria parcialmente sem sentido, porque o fato gerador 2014, se me permite, eu acho que uma regra não vai de encontro a outra regra, porque a gente está delimitando aqui o elemento objetivo de definição do critério de competência. Mas é isso que a gente quer discutir, mas não pode ser um processo específico que está da mesma matéria. Independentemente de ser período de apuração ou o período da contrariedade ao direito, né, nós podemos ter uma invasão, digamos assim, de competência. Né? Nós podemos ter um período, seja na primeira situação ou na segunda, podemos ter a invasão de uma outra competência. O que a gente está definindo aqui... Qualquer uma das duas. Nós temos, na verdade, pela regra atual. Eu acho que o que a gente está definindo aqui é esse elemento objetivo. Se é o período de apuração, né? Aí, se for o período de apuração, a competência iria para o conselheiro Sérgio. Se a gente definir que é o período da contrariedade ao direito, que eu acho mais correto, é o Sérgio, não é? Seria o conselheiro... Não, período de apuração não. Período da contrariedade seria o conselheiro Anselmo Brito. Não é? E eu acho mais correto, por quê? Porque quando a gente admite uma representação, a gente está ali delimitando o objeto da apuração. Nada impedindo que posteriormente surjam fatos novos e a gente amplie o objeto dessa representação. Mas naquele momento em que a gente admitiu, a gente está fixando os elementos para a determinação da competência de apuração quanto ao relator. Né? Por isso que eu concordo com o conselheiro, peço vênia ao conselheiro Anselmo para concordar só discordo do conselheiro Otávio no que ele diz referente à desnecessidade de súmula. Eu acho que se a gente tivesse sumulado esses entendimentos, ficariam mais claros, né? E a gente não trabalharia em um cenário de insegurança com relação aos precedentes julgados anteriores. A gente não perderia a memória do que foi discutido e a essência do que foi deliberado pelo Tribunal de Contas. Só discordo com relação a isso. Né? No mais, eu concordo que a gente deve definir como critério objetivo o período da contrariedade ao direito. Agora, não pode ser específico, porque a situação é uma só para todos os municípios alagoanos. Não é só nesses processos do Sérgio, não. Porque, se for assim, decidiu-se pelo fato gerador, senhor presidente. É o Sérgio. Todos os meus processos presidente, que eu relatei vão para o Sérgio. Veja só, conselheiro Anselmo, apresenta o seu entendimento, uma resolução, e a gente fica 4 sessões discutindo e a gente aprova uma.
Não é para tanto, Minha, não, sinceramente, traga alguma coisa que a gente possa discutir eu em acho cima. que esse pleno ele pode trabalhar com mais eficácia, tenho certeza. De tanta coisa que Vossa Excelência demora pra caramba, do pingo você faz no oceano, um negócio que vai definir definitivamente. Você vai trazer uma proposta de resolução e através de 4 sessões ficar fixado uma resolução, eu acho que não ganha. Pelo contrário, acho que não ganha tempo. Do Pinto faz um oceano? Pingo. Pingo. Às vezes é necessário... Por isso que eu estou dizendo, que às vezes é necessária a resolução, como eu estou dizendo, Vossa Não, às Excelência. vezes é necessário o oceano para que se olhe, para que se observe, para que se desvele. Só talvez isso mostre uma constatação, que essa forma de distribuição de processo por biênio não é a melhor, talvez essa aqui. Exatamente. Talvez a gente discussão até maior sobre isso. Evolua com relação a essa situação de biênio, porque acaba um determinado processo invadindo a relatoria do outro. Aí tem que ficar essas definições. Então, a gente poderia evoluir para um outro sistema, digamos, de sorteio e distribuição desses processos e talvez não incidiríamos, né, em situações semelhantes a essa. Mas o fato concreto, conselheiro Fernando Toledo, é que esses processos, ele trata de fatos, comunicação a essa Corte de Contas de fatos irregulares ocorridos no período de 2014 e 2015. E o ente a que se refere todos os 3 processos, se for o biênio 2013 e 2014, é da minha relatoria. O biênio 2015 e 2016 é da relatoria do conselheiro Anselmo Brito. Aí o que acontece? Como invade esses dois aqui, a gente precisa definir de quem realmente é o relator natural desse processo. Conforme a regra atual, o relator seria o conselheiro Anselmo Brito. Então, inclusive, da mesma forma que ele declarou aqui, eu também não tenho nenhum apego, nenhum processo. E tanto é que eu já falei na sessão anterior, se ele considera que os processos é da sua relatoria, não precisava nessa discussão, ele já ficaria com a relatoria. Mas eu penso também, eu comungo com a posição dele, de que isso aí precisa realmente uma definição para que a gente não caia novamente nessa discussão, como já houve anteriormente. Com a palavra, conselheiro Fernando. Eu voto no fato gerador do ato do ilícito. Então, a relatoria seria do conselheiro Sérgio. O senhor Rodrigo também votaria... No eu entendimento. entendo que o que deve ser definido, o critério é o do período não da apuração, mas o período do achado. Isso, né? então. O período do achado. Então, da mesma forma que o conselheiro Fernando, da mesma forma que o conselheiro Otávio, né, votaram. Então, assim fica definido, em virtude da maioria ter se manifestado nesse sentido, mas é bom que se registre também que nós estaremos realmente modificando o entendimento, porque já em outros, inclusive, temos uma resolução no sentido de que a ocorrência de uma... Não é isso? Que aí, Acho que não tem resolução não, conselheiro. Acho que foi decisão do pleno. Não, foi, exatamente, no sentido que o Ministério Público, no momento da anterior discussão, no sentido de quem seria a competência. Porque nesse caso, não, as irregularidades elas estão adstritas ao período de 2014. Mas se as irregularidades perdurassem para 2015 também, o entendimento do tribunal é que deveria ficar com o relator de 2015. Sim. E o entendimento do Ministério Público... também 2015, aí sim. Mas o entendimento do Ministério Público é que deveria manter no de 2014, porque seria de quem tomou exatamente conhecimento primeiro do fato. Mas nesse caso específico não há essa polêmica, porque as irregularidades não ultrapassam de um exercício para o exercício seguinte. Elas apenas são apuradas no próximo exercício. Apuradas em 2014, especificamente. Então, na verdade, presidente, o período de fiscalização foi dois anos. Mas só em 2014 que achou erro. 2015 não achou nada. Mas o período de fiscalização foi 2 anos. Só isso a diferença. Então, fica definido que a relatoria é do conselheiro Sérgio Maciel.
por deliberação de... Em outros casos não, né? Tem processo Sim. Porque é do relator do exercício 2014 sempre. Sim. Nesses casos, sempre é exercício 2014. Nos casos que digam respeito a esse fato. Essa matéria. A essa matéria. Matéria resultante do acórdão número 405/2016 do TCU. Do TCU. Senhor presidente, vou fazer meu voto oral, tendo em vista a questão de ordem da sessão do dia 5 de junho de 2018, em que, quando houver o fato gerador adstrito ao único exercício